Essa história se passa no ano de 1710, quando o ouro tinha sido recém-descoberto na região centro-oeste e sudeste do Brasil. Nessa época, milhares de emigrantes e imigrantes foram para as regiões das minas de ouro, desencadeando uma grande demanda por produtos alimentícios, como por exemplo o sal, que era usado para temperar a comida e principalmente conservar alimentos. Brasil, como colônia de Portugal, só podia comprar sal de Portugal, e pelo fato desse ser um produto monopolizado, seu preço era estipulado pela própria coroa portuguesa. Acontece que comerciantes portugueses, aproveitando a falta de fiscalização da coroa, que estava mais atenta à mineração do ouro do que com o sal, começaram a criar uma falsa escassez de sal e com isso praticar preços abusivos em cima desse produto. A desonestidade dos comerciantes chegou a tanto, que, nessa época, o sal chegou a ter um aumento de 3.000% em relação ao preço original estipulado por Portugal. 1 quilo de sal chegou a ser comercializado ao mesmo preço de 1 quilo de ouro. Tudo por conta da falsa escassez criada pelos mercadores, que alegavam estar faltando sal no mercado, quando na verdade eles estavam estocando e aumentando cada vez mais o preço do produto. Várias províncias brasileiras enviaram cartas para Portugal, pedindo atenção sobre essa situação, alertando o rei sobre o abuso praticado por parte dos comerciantes portugueses. Num dos trechos da carta enviada, eles escreveram o seguinte: "Tenha pena das pessoas pobres e dos escravos que comem sem sal." No entanto, a coroa permaneceu inerte, fazendo vista grossa aos atos dos mercadores. Na região de Jacareí, Bartolomeu Fernandes de Faria, protagonista dessa história, rico dono de terras, escravos e gado, com seus 72 anos de idade, ficou puto frente à corrupção praticada pelos comerciantes portugueses, que estocavam todo o sal e criavam a falsa escassez do produto. Comandando mais de 200 homens armados, dentre índios, escravos e capangas, ele decidiu descer à cidade de Santos e invadir os galpões onde o sal estava sendo estocado. Bartolomeu não encontrou resistência na sua ação, rendeu toda a guarnição, seus homens carregaram todo o sal que puderam. Só que detalhe, Bartolomeu pagou por todo o sal que levou, pagou de acordo com o preço que a coroa portuguesa havia estipulado para aquele produto. E mais, Bartolomeu exigiu a presença de um fiel recebedor da coroa para recolher os impostos da mercadoria que eram devidos ao rei. Quando alcançou seu propósito, Bartolomeu e seus homens saíram de São Vicente e destruíram a ponte que conectava a ilha de São Vicente ao continente. Não houve registro de mortes nesse conflito, mas não demorou muito para a coroa portuguesa expedir um mandado de prisão para Bartolomeu. E olha que isso nem foi muito por causa do sal em si, pois o preço da mercadoria havia sido pago corretamente. O que despertou a ira de Portugal foi a ousadia de Bartolomeu, somada à facilidade com que conseguira tomar de assalto a cidade de Santos. Bartolomeu fugiu e resistiu por bastante tempo, só foi capturado em 1718, quando completou 80 anos de idade. Foi levado a Santos para responder pelo assalto de 1710 e pelos assassinatos que cometeu durante os 8 anos em que permaneceu fugindo. No entanto, Bartolomeu acabou não sendo apresentado ao tribunal, pois, como constam em registros oficiais, morreu de varíola. Os atos de Bartolomeu Fernandes de Faria repercutiram no Brasil colônia e em Portugal, que por conta do incidente de 1710, nos anos seguintes, acabou permitindo que o Brasil produzisse o seu próprio sal.